Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedi e recebereis. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, celebramos hoje o 5º domingo depois da Páscoa de Nosso Senhor e continuamos o assunto da despedida de Jesus. Como disse, os primeiros 2 domingos da Páscoa são especialmente dedicados à ressurreição de Jesus. Os outros 3 são dedicados à despedida de Jesus. Ele começa a preparar os seus discípulos para a separação. E hoje, Nosso Senhor traz um assunto muito importante, porque vai dura até os nossos dias, que é o assunto da oração. Pedir ao Pai e receber. A Santa Mãe Igreja, nesse tempo pascal, preparando-nos para essa despedida, nos apresenta o Evangelho de hoje, que para nós é cheio de assunto, mas destacamos especialmente a necessidade e a eficácia da oração. Nosso Senhor no Evangelho nos ensina que devemos rezar e, ao mesmo tempo, afirma-nos que obteremos infalivelmente tudo o que tivermos pedidos, desde que peçamos em seu nome. Sob este aspecto, o Evangelho de hoje é um dos mais belos, dos mais fecundos e dos mais consoladores para nós. Então, o que é rezar? O que é a oração? A oração é a elevação da alma para Deus, para honrá-lo, para pedir-lhe graças e todos os socorros e auxílios necessários à nossa vida cá embaixo, e também para agradecê-lo as graças recebidas. A oração é uma comunicação íntima da criatura com seu Criador, do homem com seu Deus, de um filho com seu Pai. Pai este que é infinitamente bom e liberal. A oração é uma escada misteriosa pela qual nós subimos até Deus, ou ainda, como dizia Santa Teresa, a oração é um tratar com aquele que sabemos que nos ama. Tudo isto supõe, claro, que a oração seja bem feita. E aqui entra todos os métodos que a Igreja nos oferece como auxílio, como os livros devocionais, os manuais de oração, os manuais de meditação, os livros de espiritualidade. Tudo isso é um auxílio. Não é que essas coisas vão elevar a mente a Deus. É apenas um auxílio para que o homem consiga elevar o pensamento, elevar a mente e a alma a Deus. Há 2 espécies de oração mental e oração vocal. A oração mental é a oração que parte do coração. É uma série de atos de adoração, de reconhecimento, de contrição, de fé, de esperança, de amor, proveniente da meditação de qualquer verdade da fé. Já a oração vocal acontece quando fazemos os atos de coração de modo exterior, por meio de palavras. A oração, portanto, simplesmente de palavras, sem proceder do coração, não pode ser chamada de oração. Ou seja, aquela oração que se reduz a ler fórmulas, sem acompanhar essas fórmulas com o sentimento do coração, não é uma oração agradável a Deus. Oração mental e oração vocal têm uma íntima ligação uma com a outra. A oração mental parte do coração, e embora a oração vocal parta dos lábios, da boca, ela é um eco daquilo que se encontra no coração. Se simplesmente sai dos dentes para fora, não é agradável a Deus. É aí que entra as dificuldades, como por exemplo a distração na oração. Que a oração é necessária, todos nós já sabemos. Exatamente por ser tão excelente, a oração, grande meio de salvação que Jesus nos ensinou, é um dever indispensável.
Quem passa um mês inteiro sem rezar, comete pecado mortal. Quem falta às suas orações diárias, oração da manhã, oração da noite, as devoções a Nossa Senhora, quem não tem devoção, quem não se preocupa em rezar durante o dia, também peca igualmente, porque faltou a vida com Nosso Senhor, que se traduz na vida de oração. No Evangelho de hoje, nosso Divino Mestre nos diz expressamente que devemos buscar a oração, porque nela, ao pedirmos ao Pai em seu nome, tudo nos será concedido. A oração também é um dever de justiça, já que a oração consiste também num culto a Deus. Todos nós somos obrigados a render o culto a Deus. Por isso, rezar é uma obrigação do católico, é uma obrigação do cristão. Todos nós somos inclinados ao mal e expostos a 1000 tentações. Como é que nós vamos nos sobressair? Como é que nós vamos fugir? Como é que nós vamos vencer as tentações do mundo que de todos os lados nos rodeiam? Andando na rua, estamos expostos às pessoas mal vestidas, ouvimos sons que estão ligados e nós não temos como regular, como desligar, como ignorar simplesmente. O que é que vai nos blindar contra as seduções, contra as más ocasiões, contra as tentações do demônio? É a oração. E não só a oração, ou seja, uma oração, mas a vida de oração. Sendo a oração tão importante na vida cristã, ao fazer a oração, o cristão deve observar, claro, algumas atitudes indispensáveis. Primeiro, na oração se deve ter máxima atenção. A oração será tanto mais perfeita quanto mais atenciosa ela for. Essa atenção é tão necessária e essencial à oração que uma elevação da alma e do coração para Deus, com a oração feita de modo atencioso, pode alcançar graças que poderíamos dizer estamos esperando há muito tempo, mas que não ganhamos porque pedimos sem olhar para aquele a quem pedimos, sem voltar os olhos do coração a nosso Senhor. Se, pois, oramos sem atenção, com sonolência, com espírito leviano, continuamente distraídos, sem fazer, é claro, o esforço de lutar ou de ignorar distrações, pensando em 1000 coisas vãs e estranhas, certamente o que nós fazemos é tudo menos oração. Estamos apenas lendo livros de manuais de oração, estamos apenas parados, pensando no nada, ou pensando até em algum assunto espiritual, mas sem proveito nenhum para a nossa alma, por falta de atenção. A oração também deve ser humilde. Perante Deus somos apenas cinza e pó. Se nos apresentamos em sua presença como orgulhoso fariseu, com um ar de presunção, de arrogância, cheio de secreta estima de si mesmo, rezar para parecer bonzinho, parecer santo, parecer piedoso, se for só para parecer e não ser de fato, é uma oração que ofende a Nosso Senhor, porque faltou a humildade. É uma oração movida não pela devoção, mas pelo orgulho. E a Sagrada Escritura já nos adverte: Deus resiste aos soberbos. A oração também supõe fervor. O fervor consiste num desejo ardente de ser atendido. Ou seja, não é só fazer uma oração, fazer um pedido, como alguém que mostra uma lista de supermercado a Deus. Eu quero isso, quero aquilo, quero isso. Não. Mas pedir com fervor, com atenção, com esperança, sabendo que se pedir do modo correto, em nome de Nosso Senhor, acompanhando esses pedidos com atos de humildade, com atos de caridade, com esmolas, com jejuns, a sua oração será atendida. Era exatamente assim que rezava Davi: abri a boca e atraí a mim o Espírito Santo. O meu desejo está diante de vós, os meus gemidos não vos são ocultos, ó meu Deus.
Do mesmo modo, peçamos nas nossas orações, reconhecendo a nossa indignidade, peçamos a Nosso Senhor que excite em nós desejos mais sinceros e mais fervorosos, um zelo maior pela sua glória e pela nossa própria salvação. Recorramos a Nossa Senhora, nossa boa e terníssima Mãe, a onipotência suplicante, título esse que lhe foi dado pelos santos e reconhecidos pela Igreja. Tudo aquilo que Deus pode, mandando, imperando, Maria Santíssima pode, pedindo e suplicando. Por isso, ela é a onipotência suplicante. A oração também precisa ser confiante. Não podemos pedir desconfiando se o Pai vai querer ou não nos dar. Devemos pedir com confiança, sabendo que Ele tem um poder e basta querer para nos conceder. Devemos ter a confiança de uma criança que fala ao melhor dos pais, e esta confiança baseia-se antes de tudo na bondade e no poder infinito de Deus. Se Ele de fato não nos concede, é porque nós não merecemos, ou porque, sem percebermos, estamos precisando de outra graça mais necessária à salvação de nossas almas, que estamos ignorando. A nossa oração, por fim, precisa ser perseverante. Nosso Senhor não é nosso empregado, não é um dispensador simplesmente de graças. Ele quer ser suplicado, mas com insistência. Já dizia a Sagrada Escritura, o reino do céu pertence aos violentos. Naquela parábola da viúva e daquele amigo que chega à meia-noite pedindo um pão para o seu vizinho, porque chegou uma visita na sua casa e não tem nada para oferecer, nos mostra exatamente isso. A constância na oração, embora haja algum impedimento para alcançar aquela graça, a própria constância em pedir uma graça merece diante de Deus a graça que é pedida. Alguns erram por rezar somente alguns instantes, rezam uma vez e já querem ser atendidos. Ontem nós celebramos Santa Mônica. Santa Mônica rezou durante 30 anos pedindo a mesma graça, a conversão do seu filho Agostinho. Só depois de 30 anos é que ela alcançou a graça tão esperada. Quantos anos nós rezamos para alcançar uma graça esperada? Às vezes rezamos um mês e desistimos. Estamos agora rezando por uma graça especial para o nosso oratório. Não podemos desistir. Devemos continuar rezando para que nosso Senhor nos alcance essa graça, pela insistência, incomodando a Deus com nossos constantes pedidos, de modo humilde, atento, para que possamos mover o coração de Deus. Caríssimos irmãos, rezemos e rezemos muito, rezemos sempre, porque a oração é um meio de salvação, é um alimento para a nossa alma, é a nossa arma defensiva contra o demônio e é a nossa armadura que nos protege contra as tentações. É a chave do tesouro de Deus, o grande meio da salvação e da santificação das almas. Tenhamos, portanto, sempre o cuidado de fazer bem a nossa oração e que ela seja revestida dessas qualidades tão necessárias para que a nossa oração seja ouvida ante o trono divino. Por isso, com humildade, com devoção, recolhamos o pedido dos discípulos ao Senhor. Diante de nosso Senhor, na simplicidade do nosso coração, digamos como outrora disse-lhes os seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.